Olá pessoal, chegamos à segunda parte da ilusão. Demoramos porque esse tempo nos provoca dor de cabeça, dor de garganta, gripe, febre, tudo junto. E aí, por mais outras questões também, tivemos um atraso. Mas seguindo, ilusão. É mais produtivo para a evolução das almas acreditar naquilo que se sente do que nas palavras que se ouvem. As ilusões que criamos servem-nos, de certa forma, de defesas contra nossas realidades amargas. Embora possam, por um lado, nos poupar das dores momentaneamente, por outro, nos tornam prisioneiros da irrealidade. Para possuir uma mente sã, é preciso que tenhamos a capacidade de aceitação da realidade, jamais fugindo dela. Muitos de nós conservamos a ilusão de que a posse material proporciona a felicidade, de que o poder e a fama garantem o amor, de que a força bruta protege de uma possível agressão e de que a prática sexual dá uma integral gratificação na vida. Quase sempre desenvolvemos essas ilusões na infância com os nossos pais, professores, outros parentes, como sendo reais ensinamentos, quando em verdade não passam de crenças distorcidas de indivíduos que tinham o dinheiro e o sexo como divindades supremas. Mesmo depois de crescidos e maduros, sentimos medo de abandoná-las. Não será fácil renunciarmos a essas ilusões, se não nos conscientizarmos de que a alegria e o sofrimento não estão nos fatos e nas coisas da vida, mas sim na forma como a mente os percebe. Enquanto usarmos nossa mente, sem que ela esteja ligada a nossos sentidos mais profundos, ficaremos agarradas a esses valores ilusórios. Às vezes, na denominada educação ou norma social, assimilamos as ilusões dos outros como sendo realidades. Aprendemos desde a mais tenra idade que certas emoções são ruins, enquanto outras são boas. Importa considerar, no entanto, que as emoções são amorais e que senti-las é muito diferente do agir com base nelas. Eis quando passam a ser uma questão moral social. Aí o Livro dos Espíritos traz uma questão bem comprida e aí são alguns recortes. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro. O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio. São os homens e não Deus que faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. E tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio. Eu botei a foto da Malala para dar um exemplo de que lá no Paquistão, onde ela morava, ali no grupo Talibã, eles proibiram os jovens de estudar. E ela se rebelou contra esse grupo que queria impor um costume social, digamos assim. Só para a gente entender, ela não aceitou essa submissão. O livre-arbítrio dela foi não seguir esse costume que eles estavam querendo impor. Colocar restrições às emoções é como querer segurar as ondas do mar. Enquanto colocar restrições ao comportamento humano é perfeitamente possível e válido. São os bons comportamentos adequados que promovem o bem-estar dos grupos sociais e são necessários à harmonia da comunidade. As emoções são simplesmente emoções. É importantíssimo aprendermos a perdoar e sermos compreensivos, desde que façamos isso agindo por livre escolha, não por medo ou por autonegação emocional. Na maioria dos casos, damos a outra face, não por uma capacidade de livre expressão e consciência, mas usando falsas atitudes
de compreensão e espontaneidade. Aí eu botei um exemplo aqui do gatinho do filme, né, que faz toda uma preparação assim para fingir que tá arrependido, só para descontrair. Para que nossos atos e comportamentos sejam verdadeiros, as emoções devem ser percebidas como são e totalmente reconhecidas pela nossa personalidade, a fim de que nossa expressão seja natural, fácil e apropriada às situações. E aí tem o filme Divertidamente, que traz, né, todos os sentimentos. Nós temos todos os sentimentos. Identificar uma emoção é diferente de suportá-la. Na identificação, nós a reconhecemos e a partir daí agimos ou não. Suportar a emoção significa ignorá-la ou simplesmente tentar eliminá-la. O meu gato tá miando. Só um pouquinho. Censurar as emoções é ilusão. Seria o mesmo que censurar a própria natureza. Habitualmente, os pais costumam repreender o filho dizendo que não deveria ter raiva ou medo. Condenam as crianças por essas emoções e as obrigam a escondê-las. Porém, eles não conseguem extirpá-las. Ao punirem seus filhos por estes expressarem suas emoções naturais, talvez não estejam usando o melhor método educativo. Seria melhor deixar que seu modo de ser flua com naturalidade e equilíbrio, sem anular a personalidade ou torná-los submissos. Todos os seres humanos nascem com reações emocionais. Encontramos nos bebês emoções de raiva, quando estão impedidos de andar, pegar, brincar, ou seja, movimentar-se livremente. Verificamos também emoções de medo quando ficam sem apoio, quando se sentem abandonados ou diante de barulhos fortes. Na infância, se as emoções forem impedidas de se manifestar, irão ocasionar sérios danos no desenvolvimento psicoemocional do adulto, constituindo um obstáculo para atingir a autossegurança. Botei a foto do Divaldo porque ele sempre conta nas palestras dele que ele tinha, assim, ele era arredio a abraços, porque o seu pai nunca o abraçava. Então, ele não sabia que abraçar era bom. Então, eu botei aqui só um exemplo para a gente entender. A raiva ou o medo são emoções que proporcionam um certo estado de alerta, que nos mantém despertos. Sem eles, ficamos impotentes e não conseguimos proteger nossa integridade física nem a psicológica das ameaças que enfrentamos na vida. São eles que nos orientam para a defesa ou para a fuga em situações de risco. Obviamente, não estamos fazendo alusão às emoções patológicas e irracionais, mas aquelas que naturais são essenciais ao crescimento e desenvolvimento dos seres humanos. Nossos sentidos são tudo o que temos para perceber os recados da vida. Contê-los seria o mesmo que destruir o elo com nossa intimidade. Aí de novo está os nossos sentimentos e mais outros, né? No filme apareceu apenas esses. Não sentir é viver em constante ilusão, distanciado do verdadeiro significado da vida. A repressão das emoções inibe o ritmo e a pulsação interna limita a vitalidade e reduz a percepção. Quando reprimimos uma emoção, por certo estaremos reprimindo muitas outras. Ao reprimirmos nossas emoções básicas, medo e raiva, certamente estaremos reprimindo também as emoções da afetividade. E aí mais um exemplo de filme, né? O Conselheiro Amoroso, ele ensinava as pessoas a conquistar, a ter um relacionamento, mas ele mesmo fugia disso, ele mesmo não sentia isso. Bem interessante esse filme. Infelizmente, não conseguiremos lidar com as dificuldades e encontrar soluções se perdermos o contato com as leis da natureza.
aliás, criadas por Deus e que nos regem a todos. É mais produtivo para a evolução das almas acreditar naquilo que se sente do que nas palavras que se ouvem. E essa figura aí está nos mostrando, quando você for verdadeiro consigo mesmo, terá mais chances de acertar. Desculpa. É uma alusão à ilusão, né, que nós temos de acreditar no que vemos e não no que sentimos. E agora o príncipe está pedindo para sair de novo. Agora a proposta é que a gente faça um exercício. Vou pedir vamos fechar os olhos e vamos lembrar de uma situação em que a gente vivenciou com alguém e que tenha a raiva envolvida. É um exemplo. Lembramos daquela situação como se estivéssemos contando essa história para alguém, dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente. A gente está lembrando o que a gente falou para a pessoa, o que a pessoa falou para nós, aquele sentimento de raiva está vindo. E nós vamos agora pedir para o Pai ajuda para Ele jogar amor nessa situação, jogar uma luz rosa sobre toda essa situação, que uma luz rosa te envolva, que envolva a pessoa e que envolva toda essa situação. Vamos pedir perdão ao Pai por neste momento ter reagido com raiva, pedir perdão à pessoa daquela situação e agradecer ao Pai e à pessoa por nos mostrar o que ainda temos que corrigir em nós. Desculpa. Gratidão. Fiquem com Deus. Muita paz e muita luz.